Os carboidratos são biomoléculas, tá? Facilmente encontradas na natureza, e eles podem ser divididos entre carboidrato simples e complexo. E aqui a gente já começa a ver uma confusão com os carboidratos de alto e baixo índice glicêmico. Não é a mesma coisa. Um carboidrato pode ser complexo e de alto índice glicêmico ou de baixo índice glicêmico. Então, vamos estudar sobre isso. Mais vídeos educativos você tem aqui no canal, caso você se inscreva. Se inscreve aqui no canal e aproveita e já clica no gostei. Pois bem, os carboidratos são muito importantes para a gente fornecer energia para o nosso organismo. Aí você vai dizer, Leandro, mas a proteína, a gordura, porque eu já sou inscrito aqui no canal, eu já vi que também fornece energia, também tem valor calórico. É verdade, mas o carboidrato, vamos dizer assim que ele é uma energia mais fácil. Então a gente tem ali um fornecimento de energia mais eficiente. Por exemplo, se você está hipoglicêmico e você consome um carboidrato, a solução é muito mais rápida do que você consumir uma proteína e uma gordura. Você não vai morrer consumindo proteína e gordura. Porém, para resolver uma hipoglicemia, o carboidrato, você sabe, vai ser muito mais rápido. A gente pode chamar também de hidratos de carbono, glicídios ou simplesmente açúcares. Só que aqui a gente tem que fazer uma diferença. Quando às vezes a gente fala açúcar, a gente está se referindo ao açúcar de mesa. Então, a palavra mais adequada seria, né, os carboidratos ou então os hidratos de carbono. Quando algum aluno meu da consultoria me pergunta sobre carboidratos, eu sei o que ele quer saber, né? Ele não quer saber essa disposição química e blá blá blá. Ele quer saber qual que é melhor para ganhar massa muscular e tal. Então, vamos nos focar também nisso. Vamos começar falando aqui do carboidrato simples. Por que chama simples? Porque ele tem uma única cadeia envolvida. Quando eu misturo uma cadeia na outra, eu transformo num carboidrato complexo. Então vamos começar do começo, do simples, para você entender o complexo. Um carboidrato simples vai ser um a palavra monossacarídeo. Que aqui nós vamos ter a glicose, certo? Então a glicose é um carboidrato simples. Nós vamos ter a frutose e a galactose. Depois a gente vai para um segundo grupo, chamado os disacarídeos, que são dois monossacarídeos ligados. Por exemplo, a sacarose, que é o açúcar de mesa. A sacarose são moléculas de glicose e moléculas de frutose, ligadas por uma ligação glicosídea. A gente também pode ter glicose mais glicose, o que vai dar maltose. E a gente tem a galactose com a glicose. Quando você mistura as duas, você tem aí a lactose. Então a lactose já é um disacarídeo, não é um monossacarídeo. E aí a gente chega nos polissacarídeos, que é uma ligação de 4 ou mais. Que pode ser, por exemplo, o amido, a celulose e até mesmo o glicogênio muscular, né? O glicogênio muscular, o glicogênio hepático é um polissacarídeo. E quando nós temos carboidratos simples e complexos, os simples costumam ter um metabolismo mais rápido, né? Uma digestão, uma absorção e uma utilização. Porque eles são cadeias simples. Por que a lactose não engrossa a pele, né? Porque nem chega a lactose na corrente sanguínea. Nem tem como chegar. Porque o corpo vai fazer uma digestão e vai quebrar a lactose em galactose e glicose. Glicose a gente já sabe que não vai causar isso e galactose muito menos. Ah, mas será que lá dentro eles não podem se encontrar e se ligarem novamente? Não. Isso seria, né, um conto de fábulas fisiológico. Isso é impossível de acontecer. Então tem que ter um processo de digestão para depois a absorção. Quando o carboidrato já está simples, esse processo já foi, né? Não é que foi feito, mas é que ele nem nunca aconteceu, de ele está ligado com outra molécula. Então, em tese, é mais rápido e mais eficiente. E aí o pessoal faz o quê? O pessoal acredita que isso torna o índice glicêmico maior. E mais ou menos. Porque você não ingere só o carboidrato. Esse que é o grande lance. Imagina só que eu vou te dar aqui, por exemplo, um açúcar, né? O açúcar é um disacarídeo. A gente já comentou que é a sacarose, glicose mais frutose. A glicose tem um índice glicêmico mais alto, a frutose um pouco mais baixo. Porém, o açúcar, que é um carboidrato purinho, sem mais nada, tem a digestão muito rápida, né, pelo seu teor de dureza, pelas outras coisas que poderiam estar juntas. Então ele tem um alto índice glicêmico. Agora, eu posso pegar, por exemplo, o leite, que tem a lactose, que é um carboidrato de baixo índice glicêmico. Porque esse processo da digestão da galactose e da glicose, ainda que a glicose é de alto índice glicêmico, ele é um pouco mais demorado. Então você tem uma velocidade um pouco mais
demorada. Sem falar que o leite vai ter proteína, vai ter cálcio, vai ter outras coisas que vai envolver a digestão. Então, não necessariamente a lactose, que tem a presença da glicose na sua formulação, vai ser de alto índice glicêmico. Assim como, por exemplo, a maltodextrina, que tem um monte de cadeias de glicose todas conectadas, que é um polissacarídeo, continua tendo um alto índice glicêmico, porque o poder de digestão dela é grande. Se você pegar a frutose de forma totalmente isolada, tem um índice glicêmico muito menor do que da malto, que é um carboidrato complexo. Então, um carboidrato simples de baixo índice glicêmico e um carboidrato complexo de alto índice glicêmico. No final das contas, Leandro, o que eu devo me apegar mais? Depende do seu objetivo, mas no geral, tá? No geral, é muito melhor você, ao invés de se preocupar com carboidrato simples ou complexo, você se preocupar com o índice glicêmico desses carboidratos.